Olá, tudo bem? A mensagem de hoje é como usar a autoridade e vencer as tempestades da vida. A palavra de Deus diz que Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Está lá em Mateus 10. E contra toda força do inimigo. Essa autoridade que o cristão tem, aquela pessoa que recebeu Jesus, aquela pessoa que se tornou filho de Deus, aquela pessoa que entendeu que ela está em Cristo, ela tem uma autoridade no mundo espiritual. E não é na nossa força, nossos méritos, mas é no nome, na autoridade que Jesus conquistou. E nós usamos a autoridade que Ele nos deu para vencer. Nós vamos ler uma passagem que fala quando Jesus estava num barco, os discípulos estavam sendo assolados por uma tempestade e Jesus dormia. Nós vamos ler essa passagem. Mas antes, queria falar sobre Moisés. Quando ele foi chamado para libertar o povo do Egito, Deus deu uma vara para ele. E ele falou: essa aqui é a vara que você vai fazer os milagres na presença de Faraó. Então, sempre quando Moisés se apresentava, a vara, que ele tocava a vara, ele usava a vara que representava a autoridade de Deus. Quando ele jogava a vara no chão, ela se tornava uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas Deus falou: pega na cauda. E aí, quando ele teve coragem de pegar na cauda, ela se transformou numa vara. E sempre aquela vara vencia. Foi com ela que ele fez os sinais, os prodígios. Foi com ela que ele falou, quando estava para atravessar o Mar Vermelho, vinha Faraó, vinha a perseguição e o povo ali entre Faraó e o mar. Moisés ora e Deus falou: o que você tem na sua mão? Usa a vara. E aí Moisés toca no mar, né? Ele entra ali e o mar se abriu. E aí eles passaram. Daí Moisés tocou no mar de novo e o mar se fechou e venceram os inimigos. Então a nossa autoridade, sabe, Deus ele quer que a gente ora, que a gente peça, mas que a gente use também autoridades. Há momentos que nós temos que declarar palavras, falar com autoridade. Então vamos lá na palavra de Deus. A Bíblia fala aqui em Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus, ele tinha despedido a multidão, né? Ele tinha falado sobre as dificuldades de servir pelo caminho. Então ali Jesus estava testando eles. E ali, quando veio a tempestade, Jesus estava dormindo. Jesus queria saber o que eles iam fazer. Né? Jesus estava tranquilo, porque Jesus domina as circunstâncias. Né? Jesus está no barco, está tudo tranquilo. Mas os discípulos, eles estavam enfrentando essa turbulência. Né? Jesus dormindo e tudo tumultuado. O mar, a tempestade, né? Os ventos contrários, o barco parecendo que ia submergir, ia afundar, né? Então ali começou um desespero. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Tipo assim, você não se importa que nós vamos morrer? Nós estamos perecendo. Tá fácil não. Levanta, Jesus, você está dormindo numa situação dessa. Mas Jesus era o dono da situação. Ninguém consegue afundar Jesus. Se Jesus está no barco, é isso que é a verdade. Aí Jesus, no próximo versículo, ele respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Tem outra versão que fala: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança. Jesus falou assim para eles ainda, na outra versão: ainda não tendes fé? Aí Jesus, o que ele fez? Ele repreendeu. Ele usou da palavra, da autoridade, repreendeu o vento e o mar. O vento fala do espiritual que está contrário e o mar fala do natural. Jesus deu uma ordem com a palavra, com a boca. E seguiu-se grande bonança. Quando Jesus falou, o mar e a tempestade, o mar e os ventos acalmou e fez uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Aqui, ó, nesse 26, eu quero me atentar um pouco. Quando Jesus repreende, ele usou a palavra. E Jesus ensinou, em outra passagem, que se disser para o monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará o que diz, e não duvidar no coração, assim será feito. A palavra de autoridade, ela é representada com um som audível, e Jesus deu autoridade. Nós temos que, muitas vezes, se levantar em fé e falar para o problema, falar para a circunstância, falar para o mal, repreender, expulsar na autoridade que Jesus nos deu, no seu nome, né, que é o nome que acessa a graça, é o nome que nós temos autoridade, não é nosso nome, nem nossa perfeição, mas é porque nós estamos ligados em Cristo, nós recebemos essa vida da videira. E essa autoridade nós temos. E quando a gente fala, a gente está usando autoridade, a gente rompe esse medo e fala. Jesus esperava que eles tivessem fé para usar da autoridade. Às vezes nós só chamamos Jesus, Deus acorda, me acode. E Deus está esperando muitas vezes que nós tenhamos fé e falamos a palavra da autoridade, a palavra de fé, para que a circunstância mude, para que o mar se acalme, para que as coisas aconteçam. A autoridade é da igreja. Jesus falou assim para Pedro: tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei minha igreja. Tu és pedra, né? E o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Fala da revelação que ele teve, que Jesus é o Filho de Deus. Então é dessa revelação, a pessoa que tem revelação, que entende a autoridade que tem, ela vai ligar e vai desligar na terra. E aí a igreja está constituída em cima dessa autoridade, em cima dessa unção que Deus nos deu em Cristo. Então nós temos essa autoridade de ligar e desligar. Então nós podemos orar e pedir e declarar no mundo espiritual palavras com autoridade. A Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores, espíritos da maldade nos lugares celestiais. Então nossa luta é contra os espíritos, não é contra carne e sangue, contra pessoas, mas nós guerreamos em oração, nós guerreamos declarando, intercedendo, pedindo a Deus, mas usando a autoridade, declarando a palavra, confessando, falando, dando ordens no mundo espiritual. Tá? Então essa é a mensagem de hoje, né? Como usar a nossa autoridade e vencer as tempestades da vida. É declarando a palavra de fé, a palavra da autoridade que nós temos em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e fica na bênção, em nome de Jesus.